Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um anúncio, de um livro que foi publicado agora em fevereiro, dia 13, no exterior. É um livro muito assim sugestivo, muito importante, e publicado pela um dos maiores especialistas, vários especialistas, sobre a literatura do Segundo Templo. Eles pertencem àquele seminário Enoch, que foi criado, justamente para focar, nessa literatura, e com ênfase maior na literatura enóquica. E atualmente seria o coordenador, o principal, seria o Dr. Gabriele Boccaccini. E aqui nesse livro, que eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer para vocês um sumário do livro, uma explicação do que o livro trata, trazido pela doutora Annette Yoshiko Reed. O livro foi publicado por 3 especialistas, no caso, a doutora Ariel Ressayon, a doutora Annette e o doutor Gabriele Boccaccini. O livro é este. O livro começa com uma pergunta: Redescobrindo Enoch, publicado pela editora Brill. E o subtítulo é O Passado Antediluviano, relembrado desde o século XV até o século XIX. Isso aqui faz parte da coleção Estudos nos Pseudepígrafos do Antigo Testamento, volume 27. E aproveitando o embalo, eu achei interessante mostrar para vocês também, eu imprimi aqui a capa de mais 5 livros. Isso dentre muitos, Eu achei muito interessante esses livros aqui. Eu vou mostrar para vocês a capa. Aqui, o primeiro fala da Torá. O subtítulo é Funções, Significados e Manifestações Diversas, no Judaísmo e Cristianismo Primitivos. O outro seria o Estudo das Origens Islâmicas. Novas perspectivas e contextos. Judaísmo, cristianismo e islã. Tensão, transmissão e transformação. O outro seria o título A Ideia de Israel, no Judaísmo do Segundo Templo. E o outro seria Satã e o Problema do Mal, da Bíblia para os pais, os antigos pais da igreja. Vou mostrar para vocês aqui a capa deles. Vocês podem parar depois do vídeo, e ver com calma. Mais 2 embaixo. Vocês verem como são produzidos livros de peso, lá fora. O outro aqui, o título é A Interpretação Judaico-Cristã do Pentateuco, nas homilias de Pseudo Clementino. Capa muito bonita. Esses livros, futuramente eu vou tentar fazer um vídeo trazendo algumas porções de cada um, futuramente. Vamos ver se dá certo. Então, passando a falar desse livro, Redescobrindo Enoch, a doutora Annette Yoshiko Reed, ela fez um resumo do livro. Eu vou ler para vocês aqui. Ela diz, se existe um mito de origem para os estudos modernos sobre o judaísmo do Segundo Templo, um de seus
protagonistas é sem dúvida o aventureiro escocês James Bruce, que ele nasceu em 1730, faleceu em 1794. É amplamente celebrado como o homem que redescobriu o primeiro Enoque. Os manuscritos que ele trouxe da Etiópia para a Europa foram os principais catalisadores do interesse acadêmico pelo judaísmo desse chamado período intertestamentário, graças aos não menos heróicos trabalhos filológicos de homens como Richard Lawrence, August Dillman e R.H. Charles. Durante o verão de 2019, estudiosos do judaísmo do antigo e do início da modernidade se reuniram para revisitar esse conto de redescoberta e explorar o que ele esconde. No caso, ele diz apaga e omite, né? Na sequência daquele animado evento em Florença, organizado por Gabriele Boccaccini, como o 10º Seminário Enoque, outras discussões colaborativas continuaram culminando nesse volume, sob o título, né, Redescobrindo Enoque, editado pelo historiador moderno Ariel Ressaicion, eu acabei de ler agora, juntamente com Boccaccini. Ressaicion, engoli a palavra, Ressaicion. No centro do volume, né, no conteúdo do volume, está uma reconsideração de James Bruce. Seus manuscritos de Enoque foram muito usados, celebrados e citados em estudos sobre o judaísmo do Segundo Templo, mas raramente considerados em seus próprios contextos europeus e etíopes do século XVIII. Em um par de artigos inovadores, Ressaicion reconstrói meticulosamente o que podemos saber sobre Bruce e seus manuscritos de Enoque e seu destino após sua morte, detalhando a ambivalência em torno de Bruce na época. O especialista Ted Erro mostra a importância da atenção a esses manuscritos como objetos materiais do início da nossa era, da era moderna, comparando-os com outros manuscritos etíopes contendo o primeiro Enoque. Entre os resultados inovadores desse especialista, né, Ted Erro, está a revelação do grau em que a encomenda de manuscritos de Bruce moldou o título e a forma do que chamamos de primeiro Enoque, longe de ser simplesmente descoberto como é. Particularizar a trajetória europeia da recepção moderna de primeiro Enoque também deve ser levado a considerar primeiro Enoque em seus contextos etíopes continuamente vitais. A especialista Helena Dugan expõe a história frequentemente contada da redescoberta europeia de primeiro Enoque como uma narrativa que apaga a agência dos escribas etíopes, traçando a retórica desse apagamento nos escritos de estudiosos como R.H. Charles e seus efeitos nas questões que ainda fazemos. E não pergunte, né, ela diz, sobre as palavras de Enoque em particular. Porque as palavras de Enoque têm uma dificuldade a mais, né, que não foram encontradas deve ser isso que ela está falando. Outro especialista, Bob Hall, usa um caso de teste das palavras para demonstrar o fascinante funcionamento dessa criatividade dos escribas, como é evidente na tradição manuscrita. Outro especialista, Daniel Acefa, Daniel Acefa e Ralph Lee, nos desafiam ainda mais a ver a vitalidade das tradições enóquicas dentro da tradição etíope, com a Acefa destacando uma riqueza de tradições litúrgicas e outras de Uriel, enquanto Lee mapeia o envolvimento com diferentes partes de primeiro Enoque
especialmente o Apocalipse das Semanas, nos comentários etíopes. É claro que a Etiópia não é o único local em que o interesse por 1º Enoque continuou a florescer na modernidade. Outro contexto central, com a qual poderíamos ter preenchido todo o outro volume, é o eslavo, Enoque eslavo. Aqui caleidoscopicamente explorado por Florentina Vandalanova Geller. Além disso, a vida após a morte de Enoque abrangeu os escritos de muçulmanos e judeus do Império Otomano. Estudos anteriores sobre Enoque no judaísmo, cristianismo e islamismo tendiam a se concentrar em traçar continuidades e motivos comuns. Contrariando esta tendência, a outra especialista, Camélia Atanasova, explora as primeiras tradições sufi modernas em seus próprios termos, enquanto Shaul Majid, outro especialista, olha para as questões distintas que desencadeiam e inspiram as discussões de Enoque no Zohar e na Kabbalah luriânica. Aqui, sufi, né? No caso, o sufismo é uma linha mística dentro do islamismo. E essa Kabbalah luriânica é uma escola da Kabbalah com o nome do rabino judeu que a desenvolveu, Isaac Luria, de 1534 faleceu em 1572. As inquietantes narrativas recebidas sobre a redescoberta de 1º Enoque por Bruce em 1773 também abrem novas perspectivas sobre o que veio antes na Europa e na América do Norte. Nunca antes analisados, até onde sabemos, os negligenciados comentários italianos aqui discutidos por Boccaccini e as primeiras traduções e sinopses inglesas coletadas por Ressaillon no apêndice. Em ambos os casos, o que fica claro é o impacto anterior dos trechos de 1º Enoque de George Syncellus, que foi um historiador antigo, da antiguidade, publicados já em 1606 por Joseph Scaliger. Esses materiais, por sua vez, lançam uma nova luz sobre alguns dos cenários mais famosos nos quais Enoque foi discutido antes de Bruce, e além do texto de 1º Enoque. Giulio Bozzi olha para o hebraísmo cristão, é outro especialista, com foco em Pico della Mirandola. Esse Pico della Mirandola foi um pesquisador antigo. E Tobias Schurton reconsidera as tradições maçônicas. É outro especialista, Tobias Schurton. Ele reconsidera as tradições maçônicas. Esse livro ele é muito assim, abrange muitas questões, muito interessante. A retórica da redescoberta pode evocar uma mudança repentina, mas nossa evidência de textos e tradições enóquicas na Europa e na América do Norte é muito mais complicada. Aqui é outro especialista. Ewan Cameron concentra-se nas apostas teológicas cristãs, lembrando-nos que a recuperação deste ou daquele texto não significaria necessariamente a abertura às suas ideias, oferecendo, assim, um passeio fascinante pelas ideias medievais e modernas sobre os anjos em particular. Outro especialista, Jared Ludol, explora textos e tradições enóquicas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, até isso, no caso o mormonismo. Inclusive, antes do impacto total do conhecimento de 1º Enoque na América do Norte, assim ele fala, ele completa, inclusive antes do impacto total do conhecimento de 1º Enoque na América do Norte, falando do mormonismo. Outro especialista, Francis Borchardt, oferece uma análise encantadora das ilustrações de Enoque de William Blake. Inclusive eu tenho um livro ali, William Blake, ele fez pinturas sobre
Enoque e o seu relacionamento com as mulheres. Então vou retomar aqui. Francis Borchardt oferece uma análise encantadora das ilustrações de Enoque de William Blake como janelas para a figura e o livro como imaginado em grande parte a parte do texto completo de 1º Enoque, com consequências teóricas para a nossa compreensão de texto e autor de forma mais ampla. Já vamos terminando, mais 2 estrofes. Por que alguém deveria se preocupar com a recepção moderna de Enoque? A introdução de nosso volume explora ainda mais essa questão, com um olhar para a história dos estudos sobre o judaísmo do Segundo Templo, estudos da recepção, filologia material dos chamados pseudepígrafos e os usos mutáveis do passado, no início da modernidade. Da mesma forma, conectando esse volume ao renascimento da pesquisa sobre a recepção de textos e tradições enóquicas, desde a descoberta dos fragmentos aramaicos de Enoque entre os manuscritos do Mar Morto, meu próprio artigo questiona a suposição de uma perda ou proibição medieval de livros enóquicos que possibilitam as triunfantes histórias de redescobertas que nós, estudiosos, tanto gostamos de contar. Não vou nem comentar. Como nos primeiros contextos modernos, explorados por Boccaccini e outros, também já na Idade Média, a imaginação de Enoque e seus livros foi muitas vezes inspirada pela preservação e circulação de trechos dele, né? Essa dinâmica destaca ainda outra área para a qual esperamos que o nosso volume contribua, ou seja, para as novas perspectivas de pesquisa sobre o judaísmo do Segundo Templo, emergindo de um foco renovado na materialidade dos manuscritos e na mecânica da transmissão textual. Antigos contos de redescoberta encontraram um novo apelo na sequência de descobertas mais recentes, como os manuscritos do Mar Morto e os códices de Nag Hammadi, né? Mas, como resultado, pode ser difícil vê-los como histórias, que, como Eva Psorek, outra especialista, mostrou em outro lugar, funcionam para valorizar o estudioso moderno e ressoar com o apelo de segredos ocultos revelados. Parte do que é negligenciado no processo é a vitalidade pré-moderna de livros imaginados, livros perdidos e livros conhecidos apenas pelo título. Outro especialista, o que Lied e outros demonstram para o passado judaico e cristão de forma mais ampla, vemos aqui pelas lentes de Enoque, retomado, mas nunca totalmente esquecido. É uma leitura longa, mas, como eu sempre digo, né, para os que estão realmente interessados, né, em se aprofundar no estudo de Enoque, vale a pena saber desses detalhes, né, e depois procurar adquirir esse livro. Já está à venda na Amazon, né? Claro, foi editado no exterior, né? E a pessoa pode comprar também, né, pela Amazon, pelo Brasil. E tudo bem, são literaturas, infelizmente, o dólar está alto, né? Mas para quem se interessar nessa pesquisa, avançar nessa pesquisa, são literaturas essenciais, né? E, no mais, assim, tem um inscrito no canal, eu fiz um vídeo anterior falando sobre o gnosticismo setiano, né? Eu sempre bato naquela tecla dos que não aceitam, né, como anjos, né, Gênesis 6, 1 a 4, e eu estou mostrando que aquilo os que defendem a tradição setita, né, como sendo filhos de Deus, a suposta linhagem piedosa de Sete.
Então eu mostrei alguma coisa no vídeo passado, além de ter mostrado em outros vídeos, né? Aí ontem, né, um inscrito escreveu, ele comentou se eu conhecia 2 livros, né? Eu disse que um deles eu tinha feito um vídeo mostrando o livro, e um outro ele citou um livro também que depois eu vou trazer alguma coisa para vocês. O título é Apocalipse do Deus Alien, né? Seria o platonismo e o exílio do gnosticismo setiano, publicado por Dylan M. Burns. Vou aproximar aqui. Foi muito bom ele, pelo nome que ele colocou ali, não sei o nome dele, o nome, deve ser nome fantasia, mas valeu a dica. Depois eu vou trazer, eu estava olhando, tem muita coisa interessante nele. Como eu falei no vídeo de ontem, né, sobre o gnosticismo setiano, tem muita coisa, mas só em literatura estrangeira. E é difícil extrair trechos que sejam assim, bem entendidos, né? Para as pessoas que não têm costume não tem contato com esse tipo de dificuldade, né? Então é isso aí, pessoal. Então, retomando, o livro que eu falei hoje é sobre uma literatura um livro que foi publicado esse mês agora, dia 13 de fevereiro, publicado pela Abril, por esses 3 mestres, né? E a leitura que eu fiz foi desse livro. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.